Olá, bem-vindo à sexta aula de Hardware. Na aula passada a gente viu um pouco sobre o conceito de sistema binário. Nesta aula a gente vai aprender a converter um número decimal para binário e um número binário para decimal, certo? Muito bem, vamos começar. Bom, primeiramente, como converter um número decimal para binário? A gente vai pegar o número decimal e a gente vai descobrir como o computador entende este número, certo? Para converter um número decimal em binário, qualquer que seja o número, temos que pegar o número e dividir por 2. Por que 2? Porque é sistema binário, certo? Muito bem, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. Muito bem, e o que é importante a gente observar aqui é o resto dessas divisões, certo? Este resto sempre tem que ser 0 ou 1, porque é sistema binário. Mas se esse resto der algum outro número diferente de 0 ou 1, se isso acontecer, significa que você tem que aumentar o número aqui, certo? Esse número aqui deve ser aumentado. Este resto sempre tem que ser 0 ou 1. E eu só vou parar de dividir quando aqui der 1. Enquanto aqui não deu 1, vou continuar dividindo. Muito bem, 5 ainda, né? Então, vamos continuar dividindo. Por 2, porque é sistema binário. 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 5 menos 4 é igual a 1. Muito bem, ainda não deu 1, correto? Então, vou continuar dividindo. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Muito bem, chegou o 1 aqui, paro de dividir agora, certo? Quando chega no 1 aqui, eu paro de dividir. Agora eu vou montar essa sequência de números, para mim ver como o computador entende o número 10. Então eu vou pegar este primeiro número, mais esses restos das divisões, certo? Então aqui o primeiro número é o 1, correto? Sempre vai ser o número 1 primeiro. Muito bem, coloca ele aqui. Agora eu vou pegar quem aqui? O segundo número, que é o 0. Terceiro número, que é o 1. Quarto número, que é o 0. Muito bem, então olha só como o computador entende o número 10. Mas lembra que na aula de unidade de medida de informações, a gente aprendeu que para formar qualquer caractere, seja ele um símbolo, uma letra ou um número, ou seja, um caractere. Qualquer caractere, ele necessita de quantos bits? 8 bits, certo? Que corresponde a 1 byte. E quantos bits temos aqui? Temos 4 bits. Então, ainda não formou um caractere. O que eu faço, então, para deixar isso aqui com 8 bits? Para formar um caractere? Eu vou acrescentar o restante que falta com 0 aqui na frente, certo? Eu não vou acrescentar o 0 aqui no final. Eu vou acrescentar o 0 aqui na frente, ok? Quantos zeros, ou seja, quantos bits eu ainda preciso para completar, para ficar 8? Preciso de 4. Então, eu venho, coloco ele aqui na frente. Agora sim, eu tenho aqui 8 bits, ou seja, eu tenho 1 byte, que nada mais é que um caractere, ou seja, o número 10, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. Agora vamos pegar aqui o número 110. Eu quero converter ele em binário. Se eu quero converter em binário, então eu vou dividir por 2, certo? Muito bem, 110 dividido por 2 é igual a 55. 55 vezes 2 é igual a 110, que menos 110 vai dar 0. Tá aqui o resto, certo? Muito bem, continuo dividindo por 2 porque ainda não deu 1. Tá 55 ainda. Então, ó, 55 dividido por 2 é igual a 27, que 27 vezes 2 vai dar 54. 55 menos 54 sobra 1. Ainda não deu 1, então continuo dividindo. 27 dividido por 2 é igual a 13, vezes 2 é igual a 26, vai sobrar 1. 13 dividido por 2 é igual a 6, que vai dar 12, sobra 1. 6 dividido por 2 é igual a 3, vezes 2, que é igual a 6, vai sobrar 0. Vai dividindo até der 1. Ah, chegou no 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 3 menos 2 é igual a 1. Muito bem, chegou no 1, paro de dividir, correto? Agora eu vou pegar o número 1 mais o restante aqui, certo? Vamos lá então. Número 1, vou colocar ele aqui. O segundo número é o nosso número 1 de novo. Terceiro número, 0. Quarto, 1. Quinto, 1. Sexto, 1. E o sétimo, 0. Notem que agora temos 7 bits, certo? Temos 7 bits. Então, pessoal,
ainda não tem um byte aqui. Ainda não formou nenhum caractere. Ainda precisa de quantos bits? Precisa de mais um bits para a gente ficar então aí com 8 bits, ou seja, um byte. Então, eu vou acrescentar esse restante que falta, que no caso aqui é 1, aqui na frente. Sempre aqui na frente. Vem aqui e coloca o número 0. Muito bem, agora temos aqui 8 bits, ou seja, 1 byte. Muito bem, olha só como que é o número 110 para o computador, certo? Vale ressaltar que não só os números, mas qualquer informação, seja uma letra, qualquer coisa, qualquer caractere, antes é convertido em sistema binário, certo? O computador converte em sistema binário para que ele possa entender. Afinal de contas, os aparelhos eletrônicos, né, as placas de circuito trabalham, funcionam com um sistema digital, que é o sistema binário. É a mesma coisa, a gente viu isso na aula passada. Muito bem, pessoal. Agora, quero que vocês observem uma coisa aqui, um detalhe. O número 10 deu esse conjunto de números, ó, 4, 0, 1, 0, 1, 0. Agora, vamos pegar isso aqui e vamos fazer o processo inverso. Ou seja, vamos pegar o número binário, vamos pegar esse aqui como exemplo, e vamos transformar em decimal, certo? Muito bem, a gente acabou de fazer a conta aqui e viu que o número 10, que é um número decimal, convertido em binário, deu este conjunto de zeros e uns. Então, este conjunto de zeros e uns vai ter que dar 10 convertendo em decimal, correto? Tem que bater aqui. Então, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui do número 10. Porém, agora vamos converter o número binário para decimal. Muito bem, aqui está o número 10, lembra? Muito bem, que eu faço para converter um número binário para decimal? Bom, para converter um número decimal para binário, a gente tem que dividir por 2. E para converter de número binário para decimal, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Então, eu faço um esqueminha de flechinhas que ajuda você a resolver o problema sem se confundir, certo? Então, eu vou pegar aqui a flechinha no número 0 e vou pôr ele aqui na frente, certo? Eu vou pegar esse 0 e vou fazer o quê? Vou multiplicar, certo? Aqui é o sinalzinho de vezes, tá? Vou multiplicar ele por 2. Por que por 2? Porque é sistema binário, certo? E vou levar o primeiro a 0. Sempre o primeiro termo eu vou levar a 0. Alguns cálculos dão errado porque as pessoas começam elevando o primeiro termo aqui a 1. E não é. A gente começa elevando a 0. Certo? Aí vai elevando os próximos. Aí o próximo é elevado a 1, o próximo 2 é elevado a 3, o próximo é elevado a 4, e assim vai até onde der. Mas o primeiro termo sempre é elevado a 0. Não esqueçam desse detalhe. Muito bem, vou fazer isso com todos os outros números. Vou aqui, ó, pegar o número 1 agora e vou pôr ele aqui na frente. Vou multiplicar ele por 2, agora elevado a 1, certo? O próximo vai ser elevado a 2. E assim a gente vai fazendo isso com todos os números que está aqui neste conjunto, certo? 2 elevado a 3, agora tem aqui o 0, coloco ele aqui na frente e vou multiplicar por 2 elevado a 4. Pego outro 0, multiplico por 2 elevado a 5. Pego aqui agora esse outro 0, vou pôr aqui na frente, vou multiplicar por 2 elevado a 6. Pego outro 0, vou colocar ele aqui na frente, multiplicar por 2 elevado a 7. Muito bem, elevei todos os números. Muito bem, pessoal. Para resolver este termo, essas contas, a gente tem que seguir algumas regras básicas e fundamentais da matemática, certo? A primeira coisa que a gente resolve é a potência, certo? Aqui a prioridade é a potência. Depois que eu resolver a potenciação aqui, eu vou multiplicar pelo número que está aqui na frente. Sempre eu resolvo primeiro a potência, certo? Mas aqui na potenciação entra duas regras importantes. A primeira é que todo número elevado a 0 é 1, seja ele qual for. Todo número que estiver sendo elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Então, 2 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0 é 1, 1 milhão elevado a 0 é 1, sempre vai ser 1. Então, eu tenho que resolver primeiro aqui a potência. E para mim resolver, existem duas regras. A primeira, então, é essa, que todo número elevado a 0, independente do número que for, vai ser sempre 1. Guardam isso. A segunda regra é que todo número elevado a 1 dá o próprio número, ou seja, dá ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5, 1000 elevado a 1 é 1000, certo? Então, todo número elevado a 0 é 1, e todo número elevado a 1 é o próprio número, é ele mesmo, certo? Muito bem, então temos aqui 2 elevado a 0, certo? 2 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 0 é igual a 0.
Então, aí a gente entra na nossa terceira regra para resolver esse cálculo. Todo número que é multiplicado por zero sempre é zero, certo? Todo número que é multiplicado por zero resulta zero, sempre é zero. Então, não vou perder tempo aqui resolvendo essas potenciação aqui. Por quê? Porque depois a gente vai ter que multiplicar por zero, que vai dar zero, então já vou zerar elas logo aqui no começo. Então, evita e fica menos cálculos para me resolver. Então, já vou colocando zero aqui na frente. Por quê? Porque depois de resolver a potenciação, eu vou ter que multiplicar ela por zero, não vou? E todo número multiplicado por zero é zero, então, onde começa com zero aqui na frente, ó, certo? Os números que começam com zero, a gente já zera eles aqui também no final, que vai dar zero, de qualquer forma. Ficou quem aqui para me resolver agora? Só este termo e este termo. Muito bem, então vamos lá. 2 elevado a 1 vai dar 2, porque todo número elevado a 1 dá o próprio número, correto? A segunda regra. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 1 é igual a 2, correto? Agora vem aqui, 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8, certo? Porque 8 vezes 1 vai dar 8. Muito bem, após eu ter resolvido todos esses termos aqui, eu vou somar os resultados dessas contas. Eu vou somar. O resultado da somatória é o que? Vai ser o meu número decimal. Ou seja, vai ser o número decimal que esse conjunto está representando. Então, 2 mais 8 é igual a 10. Muito bem, bateu. Lembra que esse exemplo aqui é o número 10 que a gente havia convertido para binário e deu esse conjunto aqui? Muito bem, então é isso. É simples, simples e fácil. Correto, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima aula.